A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Ele é fiel. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Volte seus olhos aos céus, deixe que os seus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo e teu coração esteja sedento pela presença e pela palavra daquele que vive e daquele que reina. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você se perca, mas que tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Amém? Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis, capítulo 38. Eu vou ler do primeiro versículo a seguir, que diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Quisibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher de teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto, disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. E assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Louvado seja Deus, glorificado seja a palavra do Senhor. Quando nós buscamos entender e conhecer esse contexto da palavra do Senhor, onde está descrito alguns acontecimentos com aquele que gerações depois vinha nascer o Cristo, porque Jesus descende da linhagem de Judá. Então, assim, os primeiros acontecimentos na vida, no cotidiano, nas escolhas de Judá, não são honrosos. Por causa do contexto familiar, por causa das atitudes, por causa dos exemplos de casa, porque ele escolheu, viver o momento e algumas situações que ele teve a infelicidade de ser o cabeça, de armar contra a vida do próprio irmão por ciúme, por inveja. Quando nós voltamos um pouquinho à história, alguns capítulos anteriores, nós vemos que os ciúmes e a inveja que Judá tinha de José o cegava de tal forma, de tal maneira, que ele não suportava ouvir a voz de José. E quando José é enviado por seu pai para ir até onde os seus irmãos estavam, e eles o veem chegar vindo de longe, eles começam a zombar e a falar com desdém, com ira. Olha lá, aí vem o sonhador, olha lá, já vem ele. E ali brota a ideia de matá-lo, de assassiná-lo, de destruí-lo, de aniquilar sua vida
para que eles não mais tenham que conviver com ele. E essa ideia foi recebida por praticamente todos os irmãos. Apenas Rubens, que era o primogênito de Jacó, é que se interpôs nessa história e conseguiu ali desvencilhar, falar, não, peraí, não, a gente não pode derramar o sangue do nosso próprio irmão. Vamos fazer o seguinte, tem um poço vazio, a gente joga ele dentro. Porque a intenção de Rubens era poupar a vida de José. E Rubens ali acreditou por algum tempo que o fato deles fazerem essa covardia com o irmão havia aplacado a sua ira, a sua revolta, a sua raiva naquele momento. Quando, na verdade, nada tinha mudado. Ao jogarem José dentro do poço, ao tirarem de José a capa, o coração deles se inflamou muito mais. E eles ali estão reunidos e esperando o dia, que eles vão voltar para casa. José passa a noite ali no poço. Rubens vai fazer os seus afazeres achando que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum. Quando ele volta dos seus afazeres, ele descobre que os irmãos haviam vendido José para os ismaelitas levar como escravo. E todo esse processo nasceu na mente e no coração de Judá. Judá, quando ele vê a caravana ismaelita, ele é conhecedor dos costumes e das práticas dos ismaelitas. Então ali ele instiga os irmãos a tirarem aquele menino de dentro do poço e, além de se livrarem dele, ainda ter ali, vamos dizer assim, um reembolso, porque eles venderam, eles não deram, eles venderam o seu irmão para os ismaelitas, sabendo o que os ismaelitas faziam com suas posses, com aqueles que eles compravam como escravos. E isso foi feito, eles voltam para casa e o mesmo Judá tem ali a ideia de forjar uma tragédia sobre a vida de José para fazer com que o pai entendesse que tudo que aconteceu, toda a desgraça, todo o problema que aconteceu ali foi culpa dele, que enviou o seu filho José para ir atrás dos irmãos, investigar se os irmãos estavam fazendo ou agindo de maneira errada, para que ele tivesse um relatório, do comportamento dos próprios irmãos. E isso faz com que a amargura do coração de Judá, a raiva, o rancor, o ódio, o fizesse agir dessa forma, o fizesse proceder dessa forma. Judá, depois de executar todos essas situações, esses problemas, ele, quando volta para casa, vê a reação do pai, vê o sofrimento do pai, e ali ele toma uma decisão, ele se afasta, porque quando ele estava praticando as coisas que ele fez com José, no seu coração e no seu pensamento, ele achava que ele estava se vingando do irmão, que roubava a atenção do pai, o amor do pai, o respeito do pai, sendo justo com ele mesmo, e que aquilo ali faria com que o pai agora se voltasse para eles de uma forma diferente, porque José já não mais existia no meio deles. Então José era o problema, José era o causador do pai não ter um relacionamento bom com os outros filhos. Então, sem a presença de José, o pai seria diferente. E quando ele vê o sofrimento do pai, quando ele vê que as suas atitudes, o seu comportamento só causou dor e sofrimento para toda a família, e que não houve mudança, porque o problema não era o pai, ao invés de assumir o erro, ao invés de cair em si,
ele toma uma decisão agora mais drástica. Ele se afasta da família. Ele vai para o meio do povo que o próprio Deus tinha dito para o seu descendente Abraão sair de perto. Ele vai ter relacionamento, ele vai ter formar família no meio do povo de quem Deus havia tirado Abraão. E ali ele começa uma convivência, começa a sua história de vida de maneira errada, no meio de um povo errado, e ele gera 3 filhos, mas ele não muda o seu caráter, ele não muda os seus pensamentos, ele não muda as suas opiniões. Ele continua sendo aquele mesmo Judá que sentia ódio, raiva e ciúmes de José. Porque quando ele forma essa família, quando ele gera esses 3 filhos, e os filhos crescem e chegam na idade de se casar, ele pega o mais velho, arruma uma moça e casa esse filho mais velho com essa moça chamada Tamar. O filho dele revela que as coisas não iam bem, que o comportamento e as atitudes e as escolhas de Judá ainda continuavam fora do padrão de Deus, porque é um jovem ruim, a quem Deus desaprovou de tal forma que Deus matou. E quando ele morre, por causa da cultura e do costume da época, Judá pega seu filho Onã e fala com ele: olha, casa com Tamar para gerar descendência para o seu irmão. E aí vem a nova revelação de conduta e prática desprezível, deplorável da família. Porque Onã, quando ele é avisado de que o primeiro filho não seria seu, embora gerado por ele, embora sendo criado por ele, embora sendo dele, da esposa dele, mas era o filho que ia ser em oferta, vamos dizer assim, para honrar o seu irmão que morreu sem deixar geração, sem deixar descendência. E para que houvesse uma descendência para esse irmão, esse primeiro filho tinha esse propósito. E Onã, egoísta, covarde, ele toma ali a decisão de não gerar filhos em Tamar. Ele deliberadamente, ele não quis, ele não agiu de maneira honrosa, mas deplorável, tanto para com Tamar, quanto para com Deus. E Deus o mata. Deus o reprova e Deus o mata. E ali, quando Onã morre, nós podemos perceber que o Judá, que ciumava e invejava José, que o Judá, que planejou destruir a vida e a lembrança de José no meio da família por inveja, que o Judá, que não aceitava que o pai tivesse amor pelo irmão caçula, ainda existia. Porque quando Judá vê que seus filhos morreram, ao invés de tentar descobrir qual foi o problema, por que Deus permitiu a morte desses 2 jovens, qual era a situação real do momento, ou mesmo sabendo quem eram seus filhos, ele ali coloca toda a culpa sobre Tamar. A amaldiçoada era ela. O problema na sua casa era a mulher que ele tinha dado em casamento a seus filhos. A situação, a adversidade e a morte dos seus filhos vinha da culpa da jovem que ele trouxe para dentro da sua casa. O problema não era seus filhos, o problema não era a conduta, o problema não era o caráter, o problema não era o comportamento dos seus filhos. O problema não era ele, o problema era a jovem que ele havia trago para dentro de casa. Quando na verdade ele precisava mudar de atitude, ele precisava mudar de comportamento, ele precisava mudar a sua vida. Mas até esse
esse ponto da história, até essa parte, esse texto, esse contexto dessa história, ele ainda era aquele mesmo menino que cresceu odiando o filho de Raquel. Ele ainda era aquele mesmo menino que invejava o amor do seu pai pelo filho caçula. Ele era aquele mesmo jovem que não suportava ver seu pai tratar de maneira diferente o seu irmão mais jovem. Interessante é que ele não ciumou os irmãos mais velhos do que ele. Ele não ciumou os filhos das servas de Bila e de Zilpa, mas ele ciumava o primogênito de Raquel, porque possivelmente isso era algo que veio através da sua mãe sobre sua vida, porque havia uma rixa entre essas duas irmãs, essas duas mulheres de Jacó, e essa rixa passou para os filhos. E Judá chega nesse ponto da história onde Deus permite essas situações para tratar, para despertá-lo, para que ele pudesse entender que a sua postura, que o seu caráter, que a sua vida passava por aquele tipo de situação por causa das suas escolhas. A culpa não era do outro, a culpa não era da família, a culpa não era dos irmãos, a culpa não era de Tamar, mas as escolhas, as práticas dos filhos e a conduta de dentro da sua casa é que fazia com que o mal sobreviesse sobre a sua família. Aí nós podemos dar continuidade do texto e vemos que Deus dá a Tamar uma estratégia. Porque se ela não tomasse uma posição, se ela não se levantasse, se ela não se arriscasse a fazer o que ela fez, para que ela pudesse conceber da descendência de Judá, futuramente ela sofreria, porque o seu pai já era velho, ela não poderia se casar com outro homem sem a permissão de Judá, ela não teria uma descendência, um filho, para cuidar dela na sua velhice. Então Deus lhe permite usar de estratégia para que ela pudesse conceber a descendência do seu esposo para que no futuro ela tivesse quem cuidasse dela. E ali ela se veste como se fosse uma prostituta, se coloca no lugar onde ela sabe que o seu sogro vai passar, e ali quando o seu sogro a vê, o seu sogro vai em direção a ela e ali eles coabitam, ela gera um filho e passado 3 meses as pessoas descobrem a sua gravidez e como ninguém sabe de onde veio, como foi que aconteceu, houve o julgamento. Ela adulterou. Ela se deitou com alguém sem a permissão de Judá, sem a permissão dos pais e estava em pecado. Ela era o erro, como sempre Judá pensava. E isso fez com que Judá tivesse a certeza de que o seu julgamento sobre ela era certo. Quando ele a chamou de amaldiçoada, quando ele disse que ela era o problema das suas perdas, quando ele achou que a morte dos seus filhos não foi por causa do comportamento dos seus filhos, mas foi porque ela trazia sobre si maldição. E aí ele ali se levanta contra a vida dela e manda buscar para que ela fosse queimada, porque ela estava em adultério. Só que ali ela manda entregar nas mãos dele e dizer para ele: olha, o dono desses pertences, o cajado e o anel e o lenço, o dono desses pertences foi quem gerou em mim. E ela estava debaixo da lei, porque ele poderia ter suscitado descendência a e ele não fez. Ele poderia ter dado ela em casamento a Selá e ele não fez. E quando ele vê aqueles instrumentos, quando ele se lembra do que ele fez, quando ele se lembra da sua promessa quebrada, quando ele se lembra de quem eram seus filhos, ali a sua ficha cai, ali a sua consciência
cai em si e ele diz para todos: ela foi mais justa do que eu. E por conta dessa situação, por conta desse entendimento, por conta dessa reviravolta em sua história, ele faz as pazes com o seu passado. Ele volta para dentro da casa do seu pai, levando consigo Tamar e o que nela estava sendo gerado, os 2 gêmeos, e levando consigo Selá. E ali ele volta ao convívio da família, ele volta para a presença do pai, ele volta a estar com os irmãos. E Deus faz com que as coisas que ele tinha propósito, para as quais o tempo era chegado, que eles vão, por causa da fome, por causa da seca, buscar mantimento no Egito, aonde o seu irmão, agora governador, aquele que administrava os bens do Egito, aquele que Deus usou para prosperar o Egito, os reconheça quando os vê, faz os testes para com eles, para ver se eles continuam sendo aqueles mesmos homens de má índole, de má conduta, perversos de coração, ou se com o tempo as suas vidas, com o tempo o seu caráter foi mudado. E quando José faz o teste com aqueles irmãos, aqueles 11 irmãos, ele percebe que a vida deles havia mudado, o pensamento deles havia mudado. E os irmãos, quando reconhecem e são ali expostos diante de José, que diz para eles: olha, não foi vocês que me obrigaram a vir para cá, foi Deus que me trouxe para esse dia, para esse propósito, para que nós pudéssemos ter a segurança de ter mantimento nesse tempo, nessa época, porque o sofrimento está só começando. Ainda tem mais 5 anos, porque a seca já durava 2 anos e seriam 7. Ainda tem mais 5 anos para frente de seca. Deus me trouxe para cá para que hoje nós pudéssemos ter a segurança de permanecer vivo nesse tempo de dificuldade. E ali Jacó e os filhos vão para o Egito, para a companhia de José, que administrava tanto a casa de Faraó, como os bens de Faraó, como todo o Egito. Deus tem seus meios e seus métodos. E o Senhor nos mostra através dessa palavra que a conduta e a prática revelam o caráter. A conduta de Judá demonstrou a dureza, a frieza, a amargura que existia em seu coração, a rebeldia, a revolta que ele tinha por ver o relacionamento do pai com o irmão mais novo, os ciúmes de ver que havia no coração de Jacó um filho preferido que não era ele. E quando ele arranca do convívio do pai esse filho preferido, ele vê que a situação dele continua a mesma. E aí ele toma uma decisão ainda mais agressiva. Ele se afasta do meio dos seus. Ele se rebela, ele se revolta e vai tentar viver da sua forma sozinho. Vai tentar formar uma família e ter agora a sua própria história, só que sem a direção de Deus, só que sem a proteção de Deus. E por algum tempo até dá certo, por algum tempo até funciona. Mas quando é chegado o tempo de seus filhos se casarem, de seus filhos gerarem filhos, gerarem descendência, o que ele vê é que o comportamento dos seus filhos é desprezível, é deturpado. Mas o problema dele não era porque os seus filhos tinham comportamentos desprezível, deturpado. Era porque a mulher que ele havia encontrado para casar com o seu filho mais primogênito, seu filho mais velho, era amaldiçoada. O problema era ela. Como dentro da sua casa o problema era seu pai, o problema era José, o problema era que ele não era o preferido. E aí, quando Tamar se levanta, se posiciona para ter a promessa do seu sogro cumprida sobre a sua vida, os olhos de Judá se abrem. O entendimento de Judá
entende que o problema é que o seu caráter precisava mudar. É que o seu comportamento precisava ser diferente. É que a sua vida estava num patamar que não era o propósito de Deus. E ele retrocede, reconhece, se arrepende e volta para o convívio do Pai, para o convívio dos irmãos. E Deus faz com que aquilo que ele havia planejado se cumpra. Que o Senhor possa nos direcionar e nos dar direção nessa jornada, nessa caminhada da vida, para que nós possamos alcançar o prêmio da salvação eterna. Continuar fiéis na presença do Salvador, Senhor Jesus Cristo, permanecer buscando a sua face, buscando a sua presença, estar debaixo da sua destra, conviver e viver a nossa vida na direção de suas promessas e de sua palavra. Que o Senhor te abençoe para que você possa entender o quanto você é amado e que Deus tem propósito e projeto sobre a sua vida. Que o Senhor possa falar com você através dessa palavra. Amém? Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida. Eu vou deixar o meu recado novamente. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque você vai nos ajudar a ter visibilidade. Fica na graça, fica na paz.